Você confere a partir de agora o Kleber Machado, Cicinho, Mano, Mauro Betti e o Emerson Sheik, o pessoal lá do Arena SBT, falando sobre a saída do goleiro Cássio do Corinthians, vindo agora para o Cruzeiro. Tá muito perto de ser concretizado, agora é só acertar a rescisão com o Corinthians. Deixa sua curtida no vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Atenção, odd 4 para o Fluminense vencer o Cerro Porteño no Maracanã. Olha isso, com a vitória do Fluminense você vai quadruplicar o valor apostado. Clique agora no link do comentário fixado e aproveite essa super cotação. Se você fosse o Cássio, você ia embora do Corinthians? Eu não iria embora, não. Se eu fosse o Cássio, eu ficaria no Corinthians. Renovaria o contrato com o Corinthians? Renovaria o contrato. Talvez o modelo de contrato para ele que foi oferecido, ele não esteja de acordo. É uma outra situação. Mas eu sendo o Cássio, eu ficaria e aumentaria uma história que já é muito linda no clube. Mesmo sendo banco? O Cássio hoje ele é banco porque o Cássio ficou muito absoluto durante muito tempo. E ele relaxou. Essa é a minha opinião. Mas o Cássio, trazendo isso para o treinamento, para o dia a dia, ele volta a ser titular do Corinthians facilmente. Se você fosse o Cruzeiro, você tentaria contratar o Cássio para ser goleiro titular do seu time? Sem sombra de dúvida. Na verdade, assim, eu acho que é momento do Cássio sair porque o Corinthians não merece o Cássio. Por quê? Porque o Cássio, todos os problemas que ele passou, mesmo assim ele entrava em campo. Ele mesmo, o problema do Cássio, o maior problema dele é amar muito o Corinthians, porque ele com um problema lá, procurando psicólogo, mas ele entrava em campo. Por quê? Por amar o Corinthians. Então eu acredito que o Corinthians desvalorizou. Ele é funcionário, ele é pago pra mas isso. Mas só que todo funcionário tem problema. Você acha que algum outro podia meter uma lesãozinha? Você tem problema no trabalho, você não trabalha. Ele tinha toda a oportunidade de fazer isso. E ele poderia muito bem chegar e falar assim, gente, o Mano no frio da questão tem razão. Claro. Mas no futebol, você sabe também que tem. Nós estamos falando um jogador recentemente... Tô com problema, não quero jogar. Tá Thiago Galhardo, lá no Fortaleza, falou que tá com problema psicológico, foi se tratar. Liberaram Cada vez o cara, mais a gente tem que entender isso nas pessoas, não só no futebol. Entendeu? Então, que existe um problema e é um problema sério. E aí nós estamos falando do atacante no Fortaleza. Agora imagine a pressão do Cássio. Então o problema do Cássio, o Corinthians não merece o Cássio. Ele tem que sair mesmo, até porque a barca que tá o Corinthians é daí pra pior. Bom, você se fosse o Cássio iria pro Cruzeiro e você se fosse o Cruzeiro... O Cássio cabe em qualquer outro time. Agora, obviamente menos no São Paulo, a questão é assim, você como torcedor do Corinthians, eu sei que você não fala muito que você torce pro Corinthians. Você desconfiou? Não, me falaram. O seu irmão me falou. Ah, pode ser. Mas diga. Seu irmão. O que você acha? Deu linha, vai embora, fica aqui, vira estátua. É banco, não é banco? Kleber, eu acho que o Cássio, em termos de conquistas, ele é o maior jogador da história do Corinthians. Ok. Porque se a gente compará-lo com o Marcelinho, que também foi um cara extremamente vitorioso, mas o Cássio tem uma Libertadores que o Marcelinho não tem. Então, nesse ponto, eu acho que o Cássio ainda está acima. O momento do Cássio não é o principal, não é o auge dele dentro do Corinthians, e por isso ele perdeu a posição, e acho que com louvor o Carlos Miguel conseguiu a titularidade do clube. Nada contra o Cássio. O Cássio seria um ótimo reserva por Carlos Miguel. Inclusive um ídolo, um cara que poderia talvez servir até por uma blindagem nesse momento de crise que muitas vezes o Corinthians vive. Que ele fez, pelo menos. O Cássio ele é aquele pilar, é aquele alicerce, aquele muro, talvez é aquela sustentação que o Corinthians precisa ter. Só que, sinceramente, Kleber, eu acho que é ruim pro Corinthians o Cássio estar no banco e é ruim pro Cássio também. Pela carreira vitoriosa que o Cássio teve, terminar numa dessa, renovar mais um ano de contrato com o Corinthians, terminar a carreira dele gloriosa do jeito que é e tendo potencial ainda para fazer o que o Gil fez, o Gil saiu, foi pro Santos, buscou novos ares e tá jogando bem. Quer dizer, o Fábio saiu do Cruzeiro e foi pro Fluminense. Na tua cabeça, seria melhor para todos se o Cássio agora... o contrato do Cássio acho que vai até o final do ano. Teria que liberar agora para ele poder jogar em outro lugar. Até em gratidão ao Cássio, eu se fosse presidente do Corinthians, Augusto Melo, se o Cássio viesse, presidente, eu tenho uma proposta, eu acho legal eu voltar a respirar novos ares, buscar meu espaço num outro clube, por gratidão ao Cássio, beleza. Gratidão? Beleza. Gratidão, Cássio, você antecipa vocês, torcedor do Corinthians, sabe o que vocês têm que fazer? Ir lá na porta do CT e colocar a faixa que quer ver o Cássio jogando. Mais um aninho. Gente, nós estamos falando, o Cássio fez alguns jogos mais ou menos. Você acha que o Cássio tem que ser titular de novo? Jogos assim pra
tomar bandido e você não tá vendo o jogo do Corinthians, desculpa. Que é isso? Você não tá vendo o jogo do Corinthians. O Cássio não pode o Carlos nunca. Miguel Todo tá pegando Carlos Miguel. Não, então, o Carlos Miguel pegou mais top. o Carlos Miguel pegou mais que o Cássio 3 jogos, que é o que ele jogou. E falhou. Imagina se o Cássio toma um gol. Que falha, o Carlos Miguel tá melhor que o Cássio, mas se é o Cássio que falha no primeiro gol do Flamengo, aldeões com tochas na frente do o Cássio tem um retrospecto recente de falhas que a torcida do Corinthians não esquece. Mas agora, olha o Carlos Miguel, mesmo falhando no gol do Flamengo, ele pegou no mínimo 6 bolas. Sem dúvida. O Carlos Miguel tá melhor que o Cássio, merece a titularidade. Se eu sou o Cássio, primeiro seria um grande ídolo e tal. Eu ficaria no Corinthians, mas é fácil pra gente, é diferente de uma série de coisas, pra qualquer profissional, o que ele decidir tá ok. Se eu sou o Corinthians, eu não libero o Cássio, e se eu sou o Cássio, eu continuo no Corinthians. E se acontecer o contrário do que você tá falando, é ruim pro Carlos Miguel ou é melhor? O Cássio continuar no Corinthians? Não ficar no Corinthians. Aí o Carlos Miguel toca o jogo dele, toca o barco dele. Melhor ou pior? Milhões de vezes melhor, porque não tem a pressão. Não tem a pressão. Mas como? O Cássio ali Não, aí eu discordo de vocês. É muito mais fácil você ter um cara alto nível te incomodando pra você dar sempre o melhor do que você ter um cara absoluto. Um cara que veste a camisa do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, ele não precisa disso. Ele já não precisa. Ainda é uma sombra do São Paulo. Precisa, porque você sabe que jogador brasileiro é hora que tá absolutão e já começa. O Rogério Ceni ainda é uma sombra do São Paulo, parando de jogar em 2015. Mas o Rogério Ceni, aí nós estamos falando de profissionalismo, o cara. Não, mas o Cássio não precisava nem ter reserva. Mal comparando ou bem comparando, o Cássio é o Rogério Ceni do Corinthians. Não, eu acho um crime o Corinthians deixar o Cássio sair no Cruzeiro e ficar no banco. Então, é isso, turma. O Cássio é um ídolo do Corinthians, mas ele vem sofrendo problemas psicológicos há bastante tempo. A ingratidão da torcida corintiana com ele é absurda. Um dos maiores, se não for o maior ídolo deles. Ser ameaçado, ser cobrado como se fosse o único culpado da má fase do Corinthians. Inacreditável. Acho que o melhor dos mundos aí, das opções, é ele trocar de clube, mudar de vida, de cidade. Ele mesmo disse que até 40 anos jogaria tranquilamente, justamente os 3 anos de contrato que o Cruzeiro ofereceu para ele. Até, eu imagino até muita coisa, né? Corinthians havia oferecido 1, já ouvi informação da CNN que agora ofereceu 2. Veremos se de fato ele vai continuar lá no Corinthians, mesmo com essa pressão absurda para cima dele. Ou o Cássio vem aqui para o Cruzeiro fechar o gol, que agora tem o Robertinho, preparador de goleiros, que pode trazer sim o auge do Cássio aqui no Cruzeiro de volta, ou ao menos tentar, né? Deixa nos comentários a sua opinião, curte, comenta, compartilha aqui que vocês acham do Cássio no Cruzeiro, que está cada vez mais próximo de se concretizar, de se oficializar como novo goleiro do Cruzeiro. E cá para nós, eu acho que mesmo com o Anderson ter fechado o gol contra o Atlético Goianiense, acho que teve uma ou outra falha no máximo aí dessas últimas partidas do Anderson. Eu acho que vai ter um processo e tal, mas eu acho que o Cássio vai ser de fato, se vier, né, titular do Cruzeiro, unânime, só se ele não recuperar o futebol dele. Aí vai ser complicado. Veremos, né? 3 anos de contrato. É o risco que o Cruzeiro corre para ter um dos goleiros, se não for o maior goleiro, juntamente com o Fábio, dos maiores aí da última década do futebol brasileiro. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou! Fui! Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo.